Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e nos canais abertos e fechados da rede pública de emissoras legislativas através da TV Câmara Bauru. Você sempre vê um jornalista escrevendo, falando no rádio, na TV, sobre contas públicas, gestão, níveis de eficiência, fiscalizações, inspeções, diligências. Afinal de contas, o que você conhece sobre o andamento, a estrutura e alguns dos temas mais importantes sobre a nossa vida pública no pós-processo eleitoral, onde a gente chama cada cidadão a cumprir a sua obrigação e missão de escolher representantes para cuidar do nosso dinheiro público, do destino, das soluções dos desafios. Nós temos depois um acompanhamento, a chamada eterna vigilância. E para falar dela, institucionalmente, como profissional de carreira pública, está conosco o diretor regional do Tribunal de Contas do Estado, do escritório aqui de Bauru, José Paulo Nardoni. Obrigado por nos atender aqui. É um prazer estar aqui com vocês, Nelson. Nardoni, a gente faz sempre uma correlação de comunicação pela nossa missão pública e os outros veículos todos com o tribunal. Opa, hoje tem diligência lá, apareceu uma equipe do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para ver o aterro sanitário. Aí no outro dia uma surpresa, olha, tem uma equipe do Tribunal de Contas vendo escolas lá, como é que está o almoxarifado, como que está a área da merenda, a cozinha, se ela está com a sanidade lá dela, a questão sanitária do funcionário, do dia a dia, em dia. Afinal de contas, como vocês estruturam isso? Porque sai uma turma inteira, o Estado de São Paulo tem 645 municípios, não dá para fazer sem algum planejamento. Você tocou na palavra certa, é planejamento. Nós temos um planejamento estratégico e dividimos, Nelson, já que você, na nossa conversa prévia, comentou da importância de esclarecer para a sociedade, para o nosso telespectador, como funciona o trabalho do tribunal nesse aspecto do controle externo. Nós temos obrigações que não podemos fugir delas. Por exemplo, a fiscalização ordinária das contas públicas. Então, necessariamente, nós temos que avaliar, recebemos a informação eletronicamente. Hoje, tudo é eletrônico, Nelson. Nada, não tem mais aquela coisa do nosso auditor ir com uma pastinha e trazer documento. Isso é passado. O poder público ele alimenta as informações e nós vamos validá-las ou não. E aí fazemos os nossos relatórios, avaliamos. Isso é obrigação, é o arroz com feijão que o Tribunal de Contas executa. Isso não tem jeito de fugir. Além disso, nós chamamos algumas contratações que nós denominamos um processo de seletividade em que eu escolho. Deu problema aqui em Bauru no calçadão. Eu chamo essa contratação e quero avaliar se foi bem feito, por que está parado, por que não está, deu problema, eu chamo essa contratação. Ou pelo valor, nós temos, Nelson, no sistema, quando o órgão público alimenta, ele coloca lá o nome do contratado, o valor do contrato, ele preenche o nosso questionário e o nosso sistema de inteligência artificial, nós alimentamos ele com alguns quesitos. Por exemplo, consulta, e é tudo interligado. Sim. Consulta a junta comercial, quem são os proprietários da empresa. E aí, consulta não só do vencedor da licitação. Estou exemplificando aqui. Claro. Para você saber como que a gente chega naquele contrato. Por que eu chamei aquele contrato? Alguém assoprou? Não, vejam, é científico a coisa. Aí, compare com os outros proprietários de todos os competidores. A relação... Eu sou dono de um, meu cunhado é dono de outro, o meu irmão é dono da outra. Então isso vai pontuando. Essas e outras situações. Se essa empresa já teve problema em outra contratação pública num outro município, por exemplo, e ao final tem uma pontuação e a gente vai atribuindo peso a esses problemas. E aí a gente seleciona, por exemplo, por peso. Então, muitas vezes alguém fala, nossa, vocês têm dedo podre. Você achou justamente aquele... Não é do nada. Eu sou de um tempo, quando os meus colegas dizem que o tempo que eu trabalhava, né? Que hoje eu não trabalharia mais porque eu não fiscalizo, né? Chefe não trabalha. E aí, no tempo a gente ia lá e escolhia, punha a mão, dá essa caixa de despesa, sabe? Hoje não há mais amostragem. Isso. Exatamente, é a amostragem empírica. Hoje a nossa amostragem é científica. Então, outra coisa que nós fazemos, além da fiscalização das contas ordinárias, é escolher uma determinada contratação usando esses critérios. E uma terceira atuação é a que nós chamamos, Nelson, essa que você disse que é fiscalização surpresa, de fiscalização ordenada. Ordenada porque vai todo mundo, no estado todo, e o tribunal tem o segundo maior
vamos chamar de infantaria, né? Em número de auditores, a nossa capilaridade no estado é total. Nós temos auditores em todas as regiões do estado. Nós temos 20 unidades regionais na capital, mais 10 diretorias de fiscalização na sede. Então, quando o tribunal resolve olhar a merenda escolar, o estado todo vai... Então, o impacto desses resultados são muito importantes. Por isso que causa repercussão na imprensa. Porque nós acabamos produzindo com esses trabalhos um diagnóstico, é o que você disse. Uma vez é na educação, outra vez é no posto de saúde, outra vez é nos aterros sanitários. Então, nós selecionamos áreas temáticas. No último, por exemplo, se você quiser, depois nós podemos falar um pouco disso, foi sobre o atendimento à violência, ao enfrentamento da violência contra a mulher. Então, você perceba, nós escolhemos áreas temáticas, transporte escolar. O que acontece? Nós vamos cedinho nas escolas, o nosso auditor sobe no ônibus e vai ver se tem cinto de segurança, se está chovendo, se tem lugar para a criança ficar habitada, protegida, se tem monitor nos ônibus, se o ônibus e a van que transporta está com pneu careca, se ela é do ano que prometeu ser, aquela coisa toda. Então, realmente, é um trabalho que há alguns anos o tribunal passou a adotar. Tem provocado, Nelson, ao contrário do processo de contas, o processo de contas é uma briga jurídica. Eu vou lá e digo que ele aplicou, não aplicou, que fez isso, que fez aquilo. Aí o gestor coloca o advogado, ele vai lá no processo e fica aquela coisa distante da sociedade. O tribunal se aproxima da sociedade como órgão de controle externo na medida em que ele vai lá e fala, olha, a merenda escolar está usando produto vencido. Muito bom. E essas inspeções, você sabe, a gente falava aqui do brilhar o olho ao longo da profissão, né, dessa missão pública que é interessantíssima. Quando a gente recebe um relatório de fiscalização com esses pormenores, a gente tem o olhar do cidadão no dia a dia que não tem tempo por várias razões, boa parte está cuidando da sua vida lá, deveria participar mais da cidadania, mas esse é um outro programa, para ver exatamente que quando ele manda o filho para a escola, tem uma estrutura técnica por trás que vai poder aferir lá se aquela cozinha, se o armazenamento, se a câmara fria onde está colocando a carne está adequada. Exatamente, exatamente. Então, é uma prestação de serviço, não que os outros trabalhos do... Porque eu também vejo como importante saber se a licitação foi direcionada ou não. Perfeito. Saber se a empresa está cumprindo ou não. A empresa paralisou a obra, afeta a vida de todos nós. Mas esses outros aspectos temáticos, práticos, do cidadão, como você colocou, saber se a merenda da criança que o filho dele está comendo é boa, saber que o transporte escolar é seguro, porque ele coloca a criança no ônibus e não sabe o que acontece dali em diante. Saber se está faltando, se tem medicamento vencido no posto de saúde, quais são as condições internas, porque o cidadão normal, Nelson, ele não pode entrar naquela parte reservada do posto de saúde, naquela parte reservada de alguns órgãos públicos. O auditor do tribunal, ele tem livre passagem. Então, nós podemos... Então, nós, na verdade, somos os olhos do cidadão. Nós somos os guardiões do poder público, do erário. Então, é uma função de enorme responsabilidade e que nós levamos a cabo da melhor forma possível, porque nós sabemos da importância que isso representa. O meu auditor, estando internamente verificando alguma coisa, ele está fazendo um trabalho para toda a sociedade que nos sustenta. É esse o objetivo. Muito bom. De um outro lado, tem um referencial não menos importante com as tecnologias digitais que a gente pode acompanhar hoje. Tantos relatórios e cada um dos pormenores em específico de uma conta em separado ou da execução orçamentária inteira de um ano, dos relatórios, os avisos quadrimestrais, aqueles específicos ou não, mas de um outro, indicadores de eficiência de gestão. Esta ferramenta do Tribunal de Contas nos ajuda a olhar sobre um outro prisma a questão da execução pública. Você tocou num ponto assim fundamental. Eu vou até me estender um pouquinho, se você me permitir. O tribunal instituiu há alguns anos o que ele chama de Índice de Eficiência da Gestão Municipal, é o IEGM. Que é um índice, gente? Índice, me perdoe o aspecto didático, pedagógico, que é o mal do professor, né, Nelson? O que é o índice? O índice é um número que tipifica, que nos ilustra uma situação. Então, índice de alfabetização. Quantas pessoas sabem escrever, quantas não sabem, por exemplo. Então, o índice é um número, ele sozinho é suficiente para diagnosticar uma situação? Talvez não, mas ele é fortíssimo indicador, condutor, para agrega outras informações e você tem um diagnóstico mais
mais apurado. Então, eu compararia um índice de efetividade, com o resultado de um exame. O exame sozinho resolve? Não. O médico vai te apalpar, vai perguntar o seu histórico e, no conjunto, ele te dá um resultado. Então, o tribunal passou há algum tempo a investir nisso, nesse índice de eficiência. E esse índice de eficiência ele se aplica tanto à área da saúde, da educação, da mobilidade urbana, do meio ambiente, do nível de tecnologia de informação, enfim, vários aspectos. E eu reputo assim de uma importância fundamental que as pessoas saibam. Eu estou aqui na Câmara Municipal de Bauru e nós acabamos de eleger novos representantes. O vereador que vai entrar, ele sabe que existe isso, Nelson, disponível para mim, para o jornalista, para o telespectador, para qualquer um no site do Tribunal de Contas. Eu quero saber da situação do meu município, quero saber quais são os resultados do meu município. Então eu sei qual é o nível de cobertura do Programa Saúde da Família e no caso você seleciona o seu município, eu acho que nós não estamos falando só para Bauru aqui, né? Claro, não, para todos. Para o seu município você seleciona e você vai ver, bom, qual que é o índice de aprendizagem na educação infantil? O índice que o IDEB estabelece, a nota é 3, por exemplo. O meu município está com 2,5 e a média regional que esse índice oferece é 3,5. Ou seja, além de você saber que o seu município está ruim, está abaixo, ele está pior do que os vizinhos. O que o outro está fazendo melhor do que eu nessa estrutura? Né? Não é? Então, assim, se eu fosse um vereador eleito, gente, nós saímos de uma campanha. Será que os candidatos observaram isso, Nelson? Será que eles usaram esses números? E sabe qual é a fonte desse número? O próprio poder público. Outro dia eu fui numa reunião e o secretário da Saúde veio falar comigo de um município da nossa região. Nossa, doutor, mas os meus números... Eu falei, mas quem me passou esses números foi você. Sabe? É alimentado pela própria área. E eu não mexo com esse número, é o tribunal. Sim, nós validamos, porque também do mesmo lado, da mesma forma que às vezes o gestor acha que o número está abaixo daquilo que ele imagina, você vê, nem ele sabe o diagnóstico da área dele, ou ele achou que não está certo, mas ele não viu antes de transmitir para nós. E na hora que ele transmite, nós também vamos validar, porque tem o outro lado, Nelson, do sujeito que superestima. Ele, não, eu tenho X médicos pediatras, eu tenho 2 tomógrafos, eu tenho, um exemplo na área da saúde. Aí o nosso auditor vai lá confirmar, porque não é só informar, eu preciso saber se está correta a informação. Então esse índice validado é excelente, porque além de quem faz ter informado, o controle externo foi lá e validou esse dado. Então, é um valor, é um potencial de informação, de conhecimento fundamental, primordial, essencial para todo mundo, para você saber a quantas anda o seu município. Seja você, não, eu só sou morador. Você não é só morador, você é acionista, você financia, você sustenta por meio dos tributos. Então, a falta de mobilidade urbana, e você tem um cadeirante, e nós estamos vivendo mais, Nelson, graças a Deus. Sim. Então, daqui a pouco nós teremos dificuldade de mobilidade, se nós já não temos, e nós precisamos saber se as nossas calçadas são... Ou seja, lá no IEGM ele te diz, ele tem essas respostas. Precisamos ter mais contato com a informação. E diria mais dessa rede de informações e de diálogos, né, do Poder Executivo, quando você vê, por exemplo, uma fiscalização ordenada, no caso dos dados com a violência da mulher que você citou, recentíssimo do tribunal, fazendo um mapeamento, eu comparo cidades do mesmo porte para saber, poxa, mas por que Franca, que tem um tamanho parecido com Bauru, mesma quantidade de população, tem uma renda per capita melhor, também vou avaliar outros dados específicos, mas em violência à mulher ele consegue ter melhor resolutividade segundo os dados do tribunal. Aí eu ligo para o secretário lá da área de Franca, ele fala, não, mas nós atendemos 24 horas, o nosso anexo fica junto no mesmo prédio, a hora que pega na rua violência, o plantão do final de semana, eu ligo para o cara da polícia aqui, lógico, outra autoridade pública, o DEINTER, ele fala, olha, como é que você vê esse número? Olha, nós vamos precisar acertar esses dados aqui, atender esse serviço. Isso tudo lá a partir de um estudo específico do tribunal. Exatamente. E assim, mais do que vamos dizer assim, uma atividade persecutória, de fiscalização, muitos jornalistas me perguntam, e agora, o que vai acontecer com o responsável? Como se
nós tivéssemos que prender, que esperando a punição já. Não é esse o foco, respeitosamente. É necessário na reincidência, na recorrência, na insistência do equívoco, sim. Porque, afinal de contas, repito, sempre é o nosso recurso, é o recurso público. Lógico. Então, se ele não tem competência para isso, vamos buscar alguém que tenha, né? Mas o objetivo é, tirei uma radiografia, um raio-x, a situação é essa, você, no caso da violência da mulher, não tem mulher no atendimento. Você vai no IML... Ó o básico, né? Básico, né? A mulher sofreu violência sexual. Então ela precisa tirar uma parte da roupa para mostrar uma agressão, um hematoma, alguma coisa. Diante de um homem... Vai no IML fazer o exame para ver como fica. Por mais respeitoso e profissional, aqui não há nenhum questionamento em relação a isso. A mulher, muitas vezes, outro detalhe, que a gente também aprende com esses trabalhos, a mulher normalmente vai com os filhos, Nelson. Ela sai de casa, o agressor às vezes é o próprio companheiro, ela tem alguém para ficar com os filhos dessa mulher? Então há todo um protocolo dizendo que a mulher tem que ser atendida numa sala separada, tem que ter uma brinquedoteca, uns brinquedos. Não vamos dizer, gente, algo, mas uma bolinha, uma bonequinha para a criança ficar ali. Psicólogo ali, se for o caso. Uma rede multiassistencial, psicólogo, assistente social, médico. Casa de passagem. Exatamente. Ou ela pernoitar ali, porque às vezes o companheiro que agrediu bebeu. E quando vai ao hospital? Que aqui em Bauru, regionalmente, o hospital referência para mulher vítima de violência, e muitos sequer sabem disso, é a Maternidade Santa Isabel. E quando a mulher, a vítima de violência, se recusa a fazer a ocorrência policial, registrar contra o agressor, isso não merece um trabalho? Alguém, como você disse, um psicólogo, um profissional, um assistente social? Tinha que ter outro suporte. Não é verdade? Precisa ter alguém para ficar com as crianças. Então você vai dizer, doutor, mas isso é o mundo ideal. Tudo bem, mas nós podemos nos aproximar disso ou nós vamos continuar atendendo assim? Não, aqui a DDM, a Delegacia da Mulher, funciona até às 18 horas. Depois disso, se chegar uma mulher vítima de violência, ela vai ser atendida num plantão policial, numa sala que tem alguém que se embriagou, o outro que é acidente de trânsito, o outro que foi preso em flagrante porque estava fumando e um outro envolvido com droga. Gente... E ninguém faz agressão somente no horário comercial. Lógico que eu estou sendo simbólico aqui, né? Sim, As noites e finais de semana, como fica? Então aí a gente diz assim, nossa, será que os dados de agressão à mulher no Brasil são verdadeiros? Aquelas que têm coragem de denunciar, que nós sabemos que não são todas, elas passam por uma segunda violência, eu diria, um segundo constrangimento. Será que ela vai querer voltar se infelizmente acontecer novamente? Daquelas que tiveram coragem de ir a primeira vez. Então precisa oferecer uma estrutura mais acolhedora para essas vítimas e foi esse o objetivo que o tribunal buscou nesse trabalho. Muito bom, aí fazendo o ênfase do óbvio, mas necessário. Se a porta de entrada tem essas deficiências e tem toda a questão dos dissabores e vetores sociais que envolvem essa questão gravíssima em relação à mulher, você imagina a porta de saída. Ela volta para casa e vai encontrar, não necessariamente na frente de casa, o cidadão, lá, às vezes dentro de casa. O agressor, exatamente. Muito complicado. Previdência. Nós temos no Brasil mais de 2.000 institutos de previdência própria, como aqui em Bauru, muitos municípios no universo, e nós temos uma reforma de previdência ainda recente do ponto de vista da República, acertou as contas de uma forma geral, tentou organizar em 2019, porém muita gente ainda não se apercebeu de que nós temos regimes próprios que não aplicaram as regras aqui no município, independente delas serem duras ou não. Isso tem uma outra relação, nós acompanhamos a audiência pública toda vez aqui e a gente acaba olhando para o orçamento, para a nossa capacidade de investimento. Nós temos a fase de transição, se não bastasse esse tema que já é difícil, déficit, normalmente aquilo que o caixa, a capitalização, juntou ao longo do tempo não é suficiente, as pessoas estão vivendo mais, acabamos de falar isso felizmente, mas precisa suportar isso financeiramente. Além disso, terceirizações de serviço ao longo do tempo que, independentemente do mérito, retiram do sistema de previdência própria, por vários serviços e fatores de redução de concursos, uma outra fatia de recursos. O déficit mensal das previdências e institutos estão latentes aqui. Nós vamos acabar de entrar numa nova legislatura. De que forma o tribunal olha essa preocupação? Com muita preocupação. Assim, aqui não cabe a discussão de dizer se é bom ou não é abrir um instituto de previdência, é melhor ou é pior o regime geral ou o regime próprio.
O fato é, historicamente, Nelson, o que levou muitos municípios a criarem regimes próprios de previdência foi o canto da sereia, a ilusão de ótica de que daquele gestor e daquela legislatura naquele momento que enxergaram assim, ó, com o INSS não tem acordo. Ou eu recolho ou eu recolho. Vamos criar um instituto de previdência aqui? E aí, eu, prefeito, indico o presidente do Instituto de Previdência, se precisar de um ajuste, um parcelamento, se eu não conseguir pagar durante o período, eu vou lá e negocio, parcelo, reparcelo. Ou seja, o Instituto de Previdência, aquela visão, naquele momento, era algo mais palatável do que o regime geral, que é o INSS, que não tem acordo. O INSS, você deveu, ele não emite a certidão negativa sua, e se você tiver na transição de um regime para o outro algo a receber, ele vai lá abater disso. Ou seja, então vamos pensar. Primeiro objetivo de alguma criação de regime próprio maior do que necessário. É isso. É igual a gente discutir pequeno município. Por que criaram um município desse tamanho que ele não é sustentado? Vamos olhar a origem lá atrás, os porquês. Sim. Então esse é um ponto. Tá bom, foi criado. Aí, num determinado momento, o número de servidores ativos que financiam, que contribuem para o sistema, é suficiente para sustentar o futuro. Porque a Previdência, ela é um regime de poupança. Impositivamente, obrigatoriamente, contribuo para quando eu não puder mais trabalhar, eu receber de volta. Eu e todo mundo. Eu contribuo hoje para os beneficiários de hoje e alguém vai contribuir quando eu for beneficiário. É isso. Aí a conta deixa de fechar, Nelson, como você bem colocou, quando o número de contribuintes diminui e o número de beneficiários aumenta. Ou seja, as entradas diminuem e as saídas aumentam. E aí? Isso fatalmente vai acontecer em algum momento. E para isso tem uma técnica contábil, econômica, chamado relatório atuarial, que são profissionais específicos, o atuário que eles fazem uma perspectiva de futuro, calculando, entre outros aspectos, expectativa de vida, tempo de contribuição, considerando as regras de hoje, quanto tempo a pessoa vai trabalhar, quanto tempo ela vai viver recebendo depois. Aí entra na vida pessoal do sujeito. Você tem filho? Não tem, porque se ele falecer, vai para... Se ele não tiver filho e não tiver ninguém... Prontuários inteiros. Exatamente. Então é um trabalho para chegar à seguinte conclusão. Ó, se continuar contribuindo 8% ao mês, é insustentável. Você tem que aumentar a contribuição do servidor e a parcela do órgão público. Aí eu chamo todos para se sentarem à mesa do prefeito. Prefeito, você tem uma... Porque ser prefeito não é só inaugurar obra. Ser prefeito, ser líder, ser gestor, é sobretudo saber dizer não e tomar medidas ácidas, medidas amargas. Medidas duras. É o pai. Sim. O pai não tem que chamar atenção, o pai não é isso, não é só abraçar e o lado bom. O ônus e o bônus, né? Esse é um ônus. O senhor vai ter que desagradar o servidor porque você vai colocar a mão no bolso do servidor e vai dizer para ele que você vai descontar mais. E explica para ele que se você não fizer isso, lá na frente ele corre risco de não receber aposentadoria. Pergunta, todos entenderão? Todos receberão de forma amistosa? Outra situação, ele vai ter que tirar do caixa dele da prefeitura, porque se ele aumenta a contribuição do servidor, ele aumenta a contribuição do patrocinador. Ou seja, o dinheiro já é escasso na maioria dos municípios. Aí ele vai ter que diminuir o saldo dele, que ele faria obras, que ele concretizaria o sonho de consumo dele, aquilo que ele nos prometeu, aquele paraíso que ele nos prometeu na campanha eleitoral, para colocar no Instituto de Previdência. Será que vai dar voto para ele? Não vai. Entende? Então, uma decisão política difícil e decisões políticas difíceis muitas vezes são necessárias. Se todos os nossos gestores tivessem a responsabilidade de fazer isso no tempo certo, ou seja, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é para garantir a sustentabilidade de um regime que é dos servidores no futuro. Então, eu não vou fazer obra, não vou resolver problemas da sociedade, porque eu tenho que sustentar isso lá na frente. Se eu não fizer isso, essa bola de neve que você está falando, que está acontecendo, só vai aumentar. Se eu não tiver a força de falar para o servidor, você tem que aumentar a contribuição e pagar o preço político disso, dele não votar em mim, dele não ser a meu favor, eu tenho que assumir isso. Agora, a pergunta é, quem assume isso?
Quem tem essa força, essa seriedade? Por essas e outras, e isso não é uma crítica a quem está, a quem entrará ou a quem esteve. É de forma geral. Sim, sim. Você não está falando isso. de um Nenhuma regime gestão próprio. e nenhum regime. Nenhuma gestão, salvo honrosas exceções, sim, a grande maioria é isso aí. É assim, eu vou abrir mão do que eu gostaria de fazer com esse dinheiro para manter vivo esse paciente. Ele está na UTI. O regime próprio de previdência está na UTI. Não é que nós vamos resolver o problema dele, não. Porque para resolver também o problema do regime próprio de previdência, tem que parar tudo a cidade. Tem que parar a zeladoria, tem que parar a contratação. Entendeu? Então nós temos que tentar encontrar um meio termo de dar uma sobrevida e de ter responsabilidade para com o futuro. E dizer para o servidor, você também tem a sua parcela de contribuição. Você vê institucionalmente, tentando imaginar uma questão panorâmica aí, né, fazer um 360 graus aqui, de que em função desse histórico, né, o Brasil demora muito para tomar medidas. A reforma é recente, como eu disse, 2019, mas veio em nível federal, tem mais de 2.000 municípios aqui embaixo com regimes próprios, alguns estão adotando a chamada segregação. Olha, já que não temos como resolver de um dia para o outro, e a nossa situação do dia é muito ruim, vamos separar essa turma aqui, por vários critérios de eventual direito jurídico e tal, não criar também uma celeuma lá, que depois viram a judicialização que não resolve, né? Bom, mas eu paguei até agora, a minha regra era essa, eu já estou há tanto tempo, tem regras do jogo, sim, e daqui para frente estabelecer uma outra realidade. Tem sido institucionalmente uma das possíveis alternativas, medidas. Não tenha dúvida. Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. A terceirização, você comentou, ele deixa de contribuir, só que lá na frente também ele não vai receber. Exatamente. Então tem que fazer toda essa conta. É que neste momento, na hora de transição, pesa na conta. E é por isso que é ruim você tomar decisão no momento da dificuldade. Porque você fala, mas eu preciso agora, não é? Então, às vezes você mata o paciente lá na frente porque você não conseguiu tratá-lo nesse momento, entendeu? É uma situação difícil, o tribunal se preocupa com isso e vou dizer mais. Se nos ouvissem desde o tempo que nós temos levantado essa situação, talvez não tivesse chegado a esse ponto. E vai falar, por que você não tomou providência, tribunal? Eu não vou reprovar as contas de um gestor enquanto o regime dele está positivo. Porque ele vai falar, você está me reprovando por quê? Estou recebendo e pagando. E aí é assim, visão de futuro. Gestor, qual que é a sua preocupação? Até o final do meu mandato. Ele não está olhando para o poder público, para o órgão público, como de todos nós permanentemente. Ele olha até onde ele vai. É que nesse caso você tem que estancar a ferida para o caos não chegar ali na frente. Exatamente. Né? É igual a conta da nossa casa. Eu sei que a analogia é muito simplista, mas se entrou 1.000 e eu gasto 1.500, não tem jeito. Uma hora. Não vai dar para recorrer ao banco. Uma outra preocupação do tribunal, para a gente comentar rapidamente aqui, Nardoni, é a chamada uniformização de decisões. Né? Como no judiciário, tem muitas causas repetitivas, tem lógico escalonamento de estruturas, mas você chega num determinado modelo de alguns parâmetros que, né, esta calça serve para mais de um indivíduo. Como é que o tribunal tem lidado com isso do ponto de vista da sua estrutura? O tribunal hoje tem lançado muito mão dos recursos que a tecnologia da informação nos permite e mesmo com a inteligência artificial e outros recursos, nós temos buscado essa homogeneização, essa padronização, buscar definições de jurisprudência. Por quê, Nelson? Porque o direito, ele é um organismo vivo, porque o direito está ligado aqui à sociedade. O que é o direito? As regras que regulam as relações intersociais. A sociedade muda, o direito tem que mudar também. E as decisões fazem parte do direito. As decisões também mudam. Eu sou de um tempo que eu apontava nos meus relatórios, quando eu trabalhava, que recolher fundo de garantia para cargo comissionado não podia. Porque o cargo comissionado, ele é, naquela acepção, naquela época, ele é admissível e desligável ad nutum, ou seja, sim, você não é mais pela da minha vontade confiança. De demitir. Um abraço pro gaiteiro, como diz o gaúcho. E só que das decisões do tribunal que dizia para não recolher mais o fundo, porque aí ficava bom pro comissionado também. Eu vou embora, vou lá e saco, não é? Porque o que é o fundo de garantia? Fui mandado embora. É um recurso para minha surpresa. Eu fui desligado sem justa causa. Vou me socorrer dessa... É para uma garantia. Isso, pelo tempo de serviço. Que garantia tem o comissionado? Bom, era um entendimento. Só que a Justiça do Trabalho começou a
rever essas... E nós, tribunal, olhando para os outros órgãos do judiciário, tá todo mundo ganhando lá. O que aconteceu? Reverteu. A nossa jurisprudência, que era contrária a esse recolhimento, mudou e se ajustou, se assentou numa nova realidade. Então, isso é mutável. Por ser mutável, eu não posso estar com a jurisprudência de 10 anos. Eu tenho que estar constantemente atualizando. Hoje o tribunal publica, para quem tiver interesse também, um boletim de jurisprudência. Mensalmente, nós estamos atualizando. E outro detalhe, Nelson, se você me permite, a nova lei de licitações. Perfeito. O que é a nova lei de licitações? Entrou em vigência agora, ela está em construção, em desenvolvimento. Ah, doutor, mas está escrito na lei, mas o Nelson interpreta de uma forma e eu interpreto de outra. Qual das interpretações vai ser atendida? Para isso nós precisamos da jurisprudência. Eu fui ler lá recentemente, lá está sob leitura ainda e revisão, a questão das garantias, né? Outros instrumentos novos Exatamente, aqui, com outras bacana. leis. Mas Você se pode for concessão, vale de um jeito, se vale de outro jeito. Olha quanta coisa a gente vai evoluir. E tudo, gente, no interesse público. O que é o interesse público? De todos nós. Porque isso afeta o nosso órgão mais sensível no corpo humano, que é o bolso, e somos nós os financiadores do poder público. Só estou sempre lembrando Muito isso bom. para chamar a atenção do nosso ouvinte. Um outro tema para a gente comentar aqui, a gente acompanha frequentemente, até pela missão da Rádio e TV Câmara, os encontros do tribunal, mas também é uma obrigação do dia a dia e nos encontros regionais o terceiro setor recorrentemente tem sido apontado como uma preocupação. Aqui, em especial, por exemplo, independentemente do mérito, esta inteligência eletrônica de informações do tribunal, olha, mas tem muita organização social aqui, vamos ver de onde estão sendo estruturadas, a origem desses recursos, está vazando por um gasoduto que a gente não está observando o dinheiro da saúde em mecanismos que a gente possa não ter problemas lá na frente. Terceiro setor, sistemas de contratações e controle de contratos. Exatamente. O tribunal, como eu disse, o tribunal é centenário, né? Esse ano nós estamos completando 100 anos, há muitas comemorações, e só que nós somos centenário olhando para frente, para o futuro. Eu vivo dizendo isso. O terceiro setor, até ontem, era pouco representativo. Hoje, e especialmente no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo é, na nossa federação, aquele que mais avança nesse aspecto de transferir gestão e gerência do público para o privado. Não é? Do público para outro setor que não seja o privado. Porque nós podemos privatizar, que é alguém que vai ganhar com esse... Um exemplo, Sabesp. Quem comprou Sabesp vai ter retorno, porque ele é uma empresa de mercado. E eu posso transferir para uma entidade do terceiro setor que não visa fins lucrativos. Aí não é privatização, aí é compartilhamento, é firmar parcerias. De uma forma ou de outra, o Estado está nesse movimento. É a tendência do modelo neoliberal de Estado firmar parcerias. E o Estado de São Paulo, especialmente, para você que não sabe, eu vou te dizer, o Estado de São Paulo não tem mais Secretaria da Cultura própria, Nelson. Tudo organização social que gerencia o teatro, que faz os eventos, que contrata lá os programas. Fundação. E a saúde também. A saúde também no Estado de São Paulo. E aí os municípios vão atrás. O grande faz, nós vamos atrás também. E com isso, o terceiro setor ganhou uma dimensão. Nós temos, para vocês terem uma ideia aqui na nossa região de Bauru, e a nossa regional cuida de mais de 40 municípios, tanto no nível estadual quanto municipal, e nesse aspecto entra as entidades do terceiro setor. Entidades do terceiro setor são fiscalizadas pelo tribunal quando ela recebe recurso público. Há algum tempo nós tivemos alguns problemas aqui na cidade, envolvendo algumas entidades, e me questionaram, indagaram, doutor, você vai lá na determinada entidade? Eu falei, eu vou para olhar o que ela recebeu de recurso público. E se teve desvio? Eu vou perguntar, porque o recurso público ele tem que movimentar numa conta específica. Claro. De onde foi o desvio? Foi na conta do... Se as pessoas que eventualmente fizeram algum mau uso, malversação, tiverem sido um pouco, e devem ter sido um pouco espertas, vamos dizer, ele mexeu na conta de recurso próprio. Porque tem entidade, gente, que não vive só do recurso público, da parceria. Ela faz eventos, ela tem doadores, pessoas físicas, eu dou, você ajuda, ela faz eventos, ela tem doador empresa. Se eles foram naquele recurso, porque aquele lá não tem o nosso controle, entendeu? E aí eu não posso mexer. Mas, de toda forma, o terceiro setor hoje, Nelson, envolve valores muito grandes. Nós temos entidades na área da saúde aqui na nossa região que o orçamento de repasse do Estado é maior do que muitos dos nossos municípios. Você imagina sustentar e manter um Hospital das Clínicas de Botucatu, que é o segundo maior em atendimento.
Qual o volume de recursos que nós fiscalizamos? São bilhões de reais sob nossa responsabilidade. Por quê? Porque eu vou ver o que o órgão, a entidade do terceiro setor está fazendo se ela estiver usando o recurso público. Onde tem recurso público, nós vamos atrás. Seja administrado diretamente pela gestão pública, seja administrado indiretamente por uma autarquia, por uma fundação, por um instituto de previdência, seja administrado com parceria por uma entidade do terceiro setor. Nós vamos olhar onde tiver recurso público. Como que funciona no terceiro setor? Ele tem que prestar contas disso. Ele pagou médico, ele pagou folha de pagamento, ele recolheu encargos. Deixa eu ver os comprovantes de como você usou isso. É assim que nós vamos avaliar. José Paulo Nardoni, a pauta vai esticando, é sempre extensa, a gente vai tentando aproveitar o máximo da pedagogia do professor Nardoni em relação ao dia a dia para ajudar você a ir atualizando, refletindo sobre essa questão do que a gente chama aqui de eterna vigilância, sistema de pesos e contrapesos. Exatamente, é isso. E com o maior prazer, porque eu tenho a noção, Nelson, você é um jornalista que atua, um dos poucos jornalistas que atuam na área, é uma área ácida, espinhosa, dá trabalho conhecer, estudar, empenhamento, a gente está falando de emendas parlamentares, agora está virando moda, né? Positivas. Exatamente, tem a emenda PIX, tem uma variedade, que para nós também, que só fazemos isso, somos especialistas, é a nossa expertise, nós temos que estudar todo dia, Nelson. Então, conhecedor dessas dificuldades, é com o maior prazer, a maior disposição, eu disse para você, para mim isso é uma missão, eu gosto mais de orientar do que de fiscalizar. A fiscalização me traz subsídios, é preciso orientar aqui, mas sempre buscando orientar. Porque o objetivo do tribunal não é prender ninguém, não é tirar ninguém, não é tornar ninguém inelegível. O objetivo do tribunal é o seguinte, é fazer com que o recurso público seja melhor aplicado. Eu também sou servidor público, eu também quero o melhor e eu acho que nós, no tribunal, estaremos cumprindo nossa missão à medida que nós conscientizarmos o gestor da importância de fazer bem. Não estou nem trazendo aqui para a baila da nossa discussão questões de desonestidade, Nelson. Exatamente. Isso é competência, é qualificação, é capacitação. Você vai iniciar alguma coisa, você planejou isso? Você avaliou se é mais econômico você repassar ou fazer diretamente? Se você fez um planejamento, você fez um projeto básico da obra para depois ela não ficar parada e vai deteriorando, vai saindo mais caro, você tem que devolver o dinheiro? Então, é isso. É qualidade, capacitação, competência. É isso que falta muito para nós, aliado com a transparência. Isso que nós estamos fazendo aqui é transparência. Nós estamos discutindo alguns pontos sem viés demagógico, ideológico ou político, tratando basicamente do aspecto técnico e procurando, Nelson, humildemente, tentando ajudar, tentando contribuir de alguma forma para aqueles que têm interesse em seguir na gestão pública. Muito obrigado ao José Paulo Nardoni. Se você pegou essa entrevista nossa, o bate-papo no meio do caminho e quer se inteirar, ver um ponto específico, rever, não se preocupe. É um documento público como a nossa missão. Está tudo no YouTube, em vídeos, neste arquivo público da atualização da vida no dia a dia. Até nosso próximo programa.